Olá, gente, boa tarde, Daiane, boa tarde. João Brant, muito bem-vindo aqui à TV 247. Prazer falar com você, tudo bem? Tudo bom, Atushi? Tudo bom, Daiane? Prazer também estar com vocês aqui. Bom, tema fundamental, importantíssimo, a gente vai debater a regulação das redes sociais, das plataformas digitais. E quero começar, João, colocando aqui na tela, a Daiane vai participar da entrevista com a gente, uma matéria que a gente publicou, se não me engano, no dia 9 de janeiro, um dia depois do evento Democracia Inabalada. Você fez um fio, né, no Twitter defendendo a aprovação do PL 2630 como resposta ao 8 de janeiro. A primeira pergunta que eu quero te fazer, João, é se essa já é uma posição oficial do governo brasileiro, se o governo já vai encampar esse projeto, se ele vai ser reapresentado agora na volta do recesso, e também por que você considera necessária essa regulação, tendo em vista aí o que aconteceu um ano atrás no Brasil. Vamos lá, por favor. Então, olha só, primeira resposta. O governo, desde o ano passado, considera o projeto de lei 2630 um projeto muito importante para o país. Um projeto que vem já de 2020, ele foi apresentado no Senado, passou no Senado, desde então está sob relatoria do Orlando Silva na Câmara dos Deputados. É um projeto, portanto, que nasce no Parlamento, com a legitimidade de atores de centro que o propuseram ali, do Cidadania, do PSDB. Depois ele é aprovado no Senado e na Câmara ele ganha um caráter mais robusto, eu diria, com mais capacidade de dar respostas eficientes para os problemas que a gente está enfrentando isso nas redes. Isso vem a partir aí da discussão do começo do ano passado. Começo de 2023, o governo levou uma série de contribuições ao relator, o relator acatou boa parte dessas contribuições e, portanto, desde então o governo tem participado e digamos, apoia, né, esse projeto 2630. Evidentemente que, à medida que o tempo passa, ele precisa garantir que o projeto esteja respondendo às questões atuais e é possível fazer ajustes. Eu acho que nós tivemos, por exemplo, uma discussão, depois a gente pode falar disso, da maneira como o projeto tratava o tema do jornalismo, nós achamos que precisa de ajustes ali, nós temos alguns outros pontos que a gente acha que podem ser ajustados, mas o projeto continua, eu acho que na versão que ele foi discutido em abril do ano passado, ele é um projeto bastante maduro para aprovação, e é isso que a gente espera que aconteça. Por que eu estou falando da necessidade dele? Porque hoje as redes não respondem a praticamente nenhuma regulação. É evidente que elas estão sujeitas de alguma forma ao Código de Defesa do Consumidor, é evidente que tem algumas regras muito gerais do Marco Civil da Internet, mas essas regras são muito mais protetivas a elas, inclusive, do que estabelecedoras de garantias para os usuários, né, e para terceiros. Então, a gente acha que está na hora do Brasil seguir, por exemplo, seguir o exemplo da União Europeia, que aprovou uma regulação própria, o Reino Unido aprovou no final do ano passado, e acho que nós temos condição de aprovar a nossa. Daiane. João, muito se fala desse caminhar da construção desse projeto, né? Você destacou, e já destacou em outras entrevistas, que essa questão já vem transitando há 3 anos, pelo menos. Mas é um tema que é sempre muito delicado e envolve uma série de setores e interesses. Você acha que esse caminho pode ser um pouco mais abrangente para o debate? O parlamento vai fazer isso com os interesses que tem? Como é que o executivo está analisando esse caminhar do projeto para que a sociedade também discuta isso de forma muito mais ampla? E cada ponto, porque tem muitos interesses, como eu disse, envolvidos, né? Pois mas aqui eu acho que a gente tem que partir primeiro do interesse público, né? É do interesse da sociedade que nós tenhamos um projeto que consiga equilibrar direitos no ambiente digital. A visão do governo é de que sim. Portanto, esse é um projeto de interesse da sociedade, não um projeto que possa partir dos interesses particulares. Mas a gente precisa considerar os interesses particulares que estão em cima da mesa. Acho que há um conjunto de temas que estão hoje mais bem resolvidos do que estavam em abril. Eu diria o tema dos direitos autorais, que artistas como Marisa Monte, Caetano Veloso e outros trouxeram para a mesa pela necessidade de serem remunerados adequadamente pelos serviços de música. Isso estava tratado de alguma forma no projeto, foi apartado para um novo PL, mas na verdade continua no mesmo bolo de discussão. Nós temos o tema do fortalecimento do jornalismo no ambiente digital, onde eu acho que há interesses específicos, mas a visão do governo é que você precisa fazer com que o projeto responda ao interesse de médias e pequenas empresas também, não só ao interesse das grandes.
e fazer com que a gente possa avançar. E há, obviamente, interesses de quem hoje se sustenta política e economicamente de fake news. Esses vão ser contra sempre o projeto. E aí é por isso que a gente precisa poder avançar de maneira a deixar com que essa turma se isole e fale sozinha, mas que o projeto responda, digamos assim, aos interesses de todos aqueles que estão afinados e convergentes nessa mesma perspectiva de interesse público que eu estava dizendo. Ô, João, a gente promoveu aqui um debate no dia 9 ou no dia 10 também sobre esse tema, vários jornalistas aqui da casa, e a discussão central era sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet. E eu até, na verdade, coloquei uma posição crítica ao PL 2030, mas estou aberto aqui a ser, na verdade, não diria nem confrontado, até corrigido mesmo, se a minha visão estiver equivocada, que era o seguinte aspecto, na minha opinião, né? Quer dizer, o que garante a liberdade de expressão na internet? Agora a gente está falando aqui, quer dizer, então, por exemplo, qual o exemplo que eu usei? Eu sou o responsável pelo meu conteúdo, a Daiane é responsável pelo conteúdo dela. E também a gente contesta essa tese de que, por exemplo, do ponto de vista do jornalista ou do criador de conteúdo, de que a internet seria uma terra sem lei, porque a gente, inclusive, responde a processos de pessoas que se julgam ofendidas ou contrariadas por coisas que a gente publicou aqui. Quer dizer, então existe uma litigância, inclusive, em relação ao jornalismo na internet. Quando você, na verdade, diz o seguinte, não, as plataformas passam a ser responsáveis pelo conteúdo, elas podem olhar para o nosso conteúdo, por exemplo, e considerar um conteúdo pouco rentável e muito arriscado. Quer dizer, então, olha, vamos reduzir o espaço do jornalismo nas plataformas digitais. Por exemplo, a gente usou um exemplo. No Twitter, né, vários veículos de comunicação, jornalistas e tal, chamaram o ex-presidente de genocida. Né? O ex-presidente poderia processar cada veículo individualmente ou cada jornalista. Agora, se ele puder processar uma plataforma digital, dizendo que a plataforma digital permitiu um ataque em massa, essa plataforma pode chegar à conclusão dizendo o seguinte, não, é melhor limitar esse tipo de liberdade de expressão. A minha pergunta é, o que vai acontecer com esse artigo 19 do Marco Civil e se você não vê, na verdade, isso como uma ameaça à liberdade de expressão? Uma eventual alteração desse artigo 19? Eu acho que a resposta está na dose, viu, Atush? Porque eu concordo contigo, esse possível efeito. Se você inverte a regra atual, vamos esclarecer aí para quem está nos assistindo. Qual é a regra atual? A regra atual é as plataformas não são responsáveis por nada dos conteúdos de terceiro, a não ser no momento em que elas recebam uma notificação judicial e deixem de cumprir. Isso tem duas exceções só, que são direitos autorais e aquilo que se chama de pornografia de vingança, ou seja, se eu tenho foto íntima, né, imagens íntimas divulgadas, eu peço para a plataforma retirar e ela não retira, aí eu posso responsabilizar a plataforma. Mas a regra geral é isso, a plataforma não é responsável pelo conteúdo de terceiros. Isso protege a liberdade de expressão, mas protege também, gera um incentivo para que as plataformas não coloquem nenhuma energia no cuidado contra conteúdos ilegais dentro do seu próprio ambiente. Então, o que a gente precisa fazer? Se a gente inverter isso completamente, nós chegamos nesse resultado que você falou. As plataformas é o que se chama na literatura de efeito de silenciamento. As plataformas vão dizer, na dúvida eu tiro. Então, você precisa ser cuidadoso para não inverter isso completamente. Onde que a gente acha que está o ponto de equilíbrio disso? Na responsabilidade subsidiária e quando apenas para conteúdos pagos e publicidade. Por quê? Porque isso vai gerar, primeiro, o seguinte, vai impedir que o Bolsonaro acione a plataforma no lugar de acionar quem, de fato, o xingou de genocida, se ele quiser. Né? Só para pegar o teu exemplo. Embora não à toa ele... Enfim, esse debate aí é um debate permanente. Né? Mas, assim, então, isso impede que as plataformas sejam responsabilizadas em primeiro lugar, mas faz com que elas tenham dois incentivos. Primeiro, reunir numa biblioteca, isso precisa ficar claro, isso está claro no 2630, todas as informações sobre conteúdos pagos, anúncios ou conteúdos impulsionados. Que isso permite também que eu consiga, o sujeito que quer entrar com uma dinâmica de com um processo de responsabilização, né, o processo civil, contra uma parte, ela tenha as informações sobre aquele conteúdo. E faz com que você também não... Então, gera um incentivo a que elas não permitam
um nível de conteúdo oculto em que você não sabe de onde veio o ataque ou que o anonimato, em vez de proteger defensores de direitos humanos, ele vira um anonimato em massa, porque se ela fizer isso, ela está ferrada porque ela vai ter responsabilidade subsidiária. Então, a gente acha que esse modelo é um modelo equilibrado o suficiente para resolver essa questão. Qual que seria a alternativa? Qual que é a alternativa, por exemplo, que a Europa fez? A Europa falou o seguinte, notificação e retirada. Você notifica o conteúdo que você considera ilegal, a plataforma vai lá e retira. Isso para as plataformas é muito confortável, porque ela não precisa fazer nada, ela só tem um balcão de recebimento de notificações, mas como essa notificação não precisa ser judicial, você corre o risco no Brasil, por exemplo, de gerar uma indústria de notificações para retirada de conteúdo. A gente acha que essa solução é pior, é uma solução que gera uma ameaça mais restritiva, aí, né, um risco mais de gerar mais restrição para a liberdade de expressão. Então, nos parece que essa aposta de responsabilidade subsidiária, no caso de conteúdos pagos, subsidiária, só para lembrar, né, ela não é a solidária, ela não é uma responsabilidade no mesmo nível, é uma responsabilidade caso você não consiga responsabilizar aquela parte que é a primeira responsável pelo conteúdo. Não, mas na prática, como é que funciona? Vamos imaginar o seguinte, quer dizer, olha, alguém considera que determinado conteúdo pode ser ofensivo. Isso só vai valer para conteúdo impulsionado e pago? Não vale para conteúdo jornalístico de maneira geral? Não vale para conteúdo jornalístico de maneira geral a responsabilidade subsidiária das plataformas. A responsabilidade normal continua valendo. Mas aí a responsabilidade é do veículo. Do veículo. Não, normal. Até aí tudo bem. Então, ou seja, a regra, o artigo 19 do Marco Civil, veja, só para entender. Primeiro, essa discussão sobre responsabilidade é apenas uma do que eu acho que são 3 pilares do PL 2630. Acho que vale falar disso, para explicar. Então, uma coisa é essa mudança, esse ajuste no sistema de responsabilidade, que não muda o artigo 19 do Marco Civil na sua base. A regra geral segue sendo o artigo 19 do Marco Civil tal qual ele está. Segunda mudança que eu acho que é um pilar importante, é aquilo que a gente chama de dever de cuidado em relação a determinados conteúdos ilegais. Então, crime de racismo, crimes específicos contra a saúde pública, crimes contra crianças e adolescentes, as plataformas precisam atuar preventivamente para evitar que eles sejam cometidos no seu ambiente. Isso não significa fazer varredura e vigilância de conteúdo em massa, e não significa que elas são responsáveis por aquele conteúdo. Significa que ela é responsável, ou seja, esse julgamento da atuação no dever de cuidado, ele vai ser sempre sobre o conjunto da obra. Então é assim, no geral, a plataforma está favorecendo crimes contra o Estado Democrático de Direito, que é um dos que tem lá, que dialoga com o 8 de janeiro. Se ela estiver, via de regra, por arquitetura do seu sistema, favorecendo um tipo de disseminação de conteúdo ilegal, aí ela pode ser punida. Se passar em casos, se for uma coisa em que você vê que ela está fazendo seus melhores esforços e que estão passando casos, ela não tem punição nenhuma. Então, esse é o segundo pilar do 2630. Terceiro pilar, aquilo que a gente chama de avaliação e atenuação de riscos sistêmicos. Isso é algo que está na regulação europeia e que diz o seguinte: eu preciso entender quais os algoritmos, arquitetura, funcionalidades da plataforma geram riscos sistêmicos a direitos fundamentais do usuário, tanto a liberdade de expressão, quanto o direito à privacidade, quanto o direito à dignidade da pessoa humana, enfim, conjunto de direitos. E sobre essas questões eu preciso me comprometer a agir para atenuar esses riscos. Isso é algo que vem da regulação do sistema financeiro, da regulação do sistema ambiental, e que, de certa maneira, é algo que o objetivo maior é que a gente possa, em 1, 2, 3, 4, 5 anos, caminhar numa direção melhor do funcionamento das plataformas. Porque uma das coisas que eu disse, inclusive, ao avaliar o 8 de janeiro, é que de um ano para cá, em vez de melhorar, a coisa piorou. E piorou porque eles não têm que responder a nada. O Elon Musk entrou no Twitter e resolveu que ali não tem regra, por um lado. A Meta deixou, por exemplo, de lidar com a proibição que eles tinham de anúncios em relação a que alegam fraude nas eleições de 2022, por exemplo. E aí, com isso, você vai afrouxando, e abre-se condição para você manter o mesmo tipo de violação e de reprodução de conteúdo ilegal. Então, essa combinação, um ajuste na responsabilidade sem uma alteração brusca no regime de responsabilidade, a imposição de um dever de cuidado para determinados tipos que já são considerados ilegais hoje. Veja, é aquela velha frase do Flávio Dino: o que é ilegal offline precisa ser ilegal online. Hoje há uma distinção disso, porque
Claro que você pode processar atores que promovem conteúdo ilegal offline, mas você não tem nenhum tipo de atuação das plataformas para evitar essa disseminação. E o terceiro, avaliação e atenuação de riscos sistêmicos. Acho que esse é o pacote que nos parece chave para entender o 2630. Daiane. João, eu queria entender um pouco mais sobre esses aspectos do que é definido como fake news. Quem define esse risco sistêmico que você apontou? Porque, do ponto de vista atual, são as empresas e com um nível de transparência muito, para não dizer zero, baixo, né? Ela estabelece algumas regras de comportamento ali, em geral, mas quem controla e quem define o que é fake news, na linha daquilo que o Léo trouxe aqui, né? Eles podem definir certos conteúdos daquilo que a gente faz como contraponto hegemônico como fake news, porque a narrativa que eles constroem é diferente daquilo que a gente faz como contraponto. Quem vai definir isso? Vai existir um conselho? O executivo vai criar uma agência reguladora? Como é que vai funcionar isso? Isso não tem, o projeto não entra numa definição do que é fake news e ele não estabelece nenhum tipo de atuação direta de julgamento de conteúdos individuais. O que o projeto estabelece? Estabelece obrigações para as plataformas e algum órgão que seja independente, tenha capacidade de fazer isso, portanto, sem uma pressão puramente governamental, ele possa estabelecer as regras ou cobrar as regras das plataformas, ou seja, cobrar o cumprimento das regras gerais de funcionamento aí do 2630 pelas plataformas. Aí você me pergunta, mas quem vai lidar com o conteúdo individual? O conteúdo individual vai continuar sendo lidado pela justiça, e aí você tem um único tipo penal que é criado. Ele é criado para conteúdos sabidamente inverídicos que afetem a vida humana ou que incidam gravemente sobre o processo eleitoral e a partir de uso de mecanismos de atuação coordenada, ou seja, ele é um tipo muito específico, permite, portanto, algumas investigações das redes coordenadas de difusão de desinformação, e ele não entra nesse varejo de fake news. Essa, inclusive, é uma questão que é difícil falar, bom, PL de fake news, então não lida com fake news. Não, ele lida realmente muito pouco com fake news. Portanto, ele nem deveria ser chamado PL de fake news. Ele devia ser chamado de um PL sobre o funcionamento dos serviços digitais, que é o nome, inclusive, que a Europa deu para o ato deles. Vou trazer uma outra questão, só fazendo um comentário sobre essa questão de fake news, né? É curioso, porque, por exemplo, e essas coisas mudam, né? Vou dar um exemplo concreto. Quando o presidente Lula se encontrava preso, ele recebeu um presente do Papa Francisco. Isso foi noticiado por vários veículos da mídia independente. As agências de checagem contratadas pelas Big Techs definiram que aquilo lá era uma informação falsa, e depois aquela informação se mostrou verdadeira. Quer dizer, e as plataformas usaram, vamos dizer assim, uma checagem falsa para reduzir o alcance do noticiário da mídia independente. Então tem um risco aí muito grande nesse grau de qualidade. Se me permite, é por esse tipo de risco que o projeto não se arvora a criar um tribunal da verdade. Não há tribunal da verdade. Há a justiça podendo fazer os julgamentos que ela já faz, e há obrigações das próprias plataformas criarem mecanismos de poder lidar com isso, com o devido processo, com escuta de todas as partes, num tempo adequado. Porque também o que acontece hoje é que os conteúdos individuais... Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo daquela tragédia que aconteceu no final do ano passado. A pessoa está sendo atacada por algo que ela não fez, e, na prática, gerando um problema psíquico, né? naquela menina que terminou naquela tragédia de se suicidar. Ela tinha que poder entrar num ambiente que não seja só da própria plataforma, mas seja um órgão de autorregulação, e que possa dizer, olha, tem aqui uma mentira sobre mim, isso aqui afeta a minha vida privada, eu não sou uma pessoa pública e não faz sentido que isso circule sem provas. E aí poder ter um grupo de autorregulação ali, lidando, falando assim, aqui tem um direito à privacidade que deveria prevalecer nesse caso. Então, esse tipo de avaliação que pode e deve ser feito por uma entidade de autorregulação,
é que a gente também acha que deve acontecer, e aí isso não entra numa discussão de desinformação, entra numa discussão de como é que você lida com proteção de direitos fundamentais. Nisso eu concordo com você também, até tem outro ponto que é o do anonimato que eu queria te trazer. Mas eu queria te perguntar, sobre, você falou do dever de cuidado, né? Se isso não pode implicar em alguns momentos uma censura prévia, porque o dever de cuidado as plataformas teriam que adotar em alguns casos sensíveis. Um deles, por exemplo, é o racismo. Aí a gente tem usado nessas discussões um exemplo, que é a questão de antisionismo e antissemitismo, né? Então, por exemplo, o Brasil acabou de adotar uma posição firme em relação ao tema da Palestina. O governo brasileiro considera que está em curso um genocídio contra os palestinos na faixa de Gaza. Hoje, há um editorial do jornal O Globo que acusa, inclusive, o presidente Lula de estimular uma retórica antissemita ao adotar esse tipo de posição. Vamos imaginar que entidades judaicas, ao invés de processar veículos de comunicação, como processam, por exemplo, o Breno Altman, o Opera Mundi, processassem as plataformas para não permitir nenhum tipo de conteúdo que fosse equiparável, supostamente, ao antissemitismo. Será que a gente não pode ter, por exemplo, uma censura em massa de posições pró-Palestina com um projeto desse tipo? Veja, esse tema nós já estamos enfrentando, certo, Atush? Nós estamos vendo algumas plataformas fazerem censura em massa. Isso tem acusações na Europa, tem acusações em outros lugares sobre algumas dessas questões. Então, em primeiro lugar, nós não estamos... não é uma nova legislação que vai gerar um problema. Parece que nós... Muitas vezes, quando nos dizem assim, vocês estão empoderando as plataformas, eu falo, peraí, eu estou estabelecendo parâmetros públicos para as plataformas aplicarem, porque hoje elas aplicam os parâmetros que elas quiserem. Então, assim, o fato de que elas têm total controle sobre o ambiente digital já faz com que elas apliquem as regras delas. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, olha, tem algumas questões que são fundamentais para nós, inclusive o que a gente está trabalhando em cima de propostas específicas para esse ponto no PL, é deixar bem claro que elas não podem adotar uma postura restritiva, inadequada à liberdade de expressão por conta do dever de cuidado. A regra não é essa, e não à toa também a proposta mudou. A proposta primeira que o governo colocou, ela ligava a discussão de dever de cuidado à responsabilidade das plataformas. E aí acho que vieram críticas corretas, a meu ver, dizendo o seguinte, se você atrelar uma coisa a outra, você vai gerar esse efeito que você está citando aí. Porque se ela ficar com temor de ser processada, de perder civilmente por conta disso, ela corre bastante risco de adotar uma postura mais restritiva à liberdade de expressão. Se você não tem julgamento de casos individuais, se o dever de cuidado é avaliado regularmente por uma entidade autônoma e não simplesmente por disputa na justiça com o juiz de primeira instância, me parece que é um mecanismo adequado e equilibrado e que ele mais melhora a situação atual do que gera mais riscos. Eu acho que, no fundo, os riscos atuais são nós já estamos sob o poder total das plataformas. Queremos ou não impor parâmetros públicos para esse processo que elas tocam. Vou te passar, Daiane, mas eu vou deixar uma pergunta no ar aqui, o seguinte, quer dizer, um veículo de comunicação que eventualmente tem um conteúdo removido, ou seja, alvo de algum tipo de punição, ele passa a ter a quem recorrer, por exemplo, depois de um projeto como esse? E aí passo para você, Daiane, a gente já te devolve, João. Não, acho até bom puxar por esse gancho, porque você citou, João, que não... a ideia do projeto é criar parâmetros, reforçar os parâmetros para que, de alguma forma, se crie ali um nível de responsabilidade por parte dessas plataformas. Mas não tem um órgão fiscalizador, não tem quem acompanhe, quem estabeleça as diretrizes gerais, é só uma recomendação, seria isso, para que as plataformas sigam eticamente um comportamento? Porque eu fico me perguntando como é que essas empresas vão coercitivamente cumprir essas regras, se até agora elas não cumpriram nada, mesmo tendo o judiciário e o ponto de vista até o Supremo Tribunal Federal, a principal corte do país, tentando estabelecer essas regras ao longo desses últimos 4 anos. E isso não aconteceu. Então, respondendo às duas perguntas. Primeiro, também um dos pontos-chave do projeto é aquilo que a gente chama de a combinação de transparência com um devido processo. Não é um devido processo legal,
mas é um processo que te permita ter as informações muito claras de por que seu conteúdo está sendo eventualmente removido ou suspenso, como você faz para recorrer, e de um processo estabelecido e bem claro da necessidade da possibilidade de recurso. Porque hoje também essas ações das plataformas são arbitrárias, elas desmonetizam e você não sabe direito por quê, você tem que pressupor, elas retiram muitas vezes conteúdo ou suspendem contas sem você ter condição de uma apelação ou de saber exatamente o que aconteceu. Há mecanismos de apelação em várias delas, mas esse mecanismo também, você não tem transparência nenhuma de como é que a coisa se desenrola. Então, a dimensão de transparência e devido processo, eu tinha falado dos 3 pilares que tem a ver com uma dimensão maior de responsabilidade, mas talvez a gente devesse incluir esse 4º de transparência e devido processo como um ponto-chave aí da proposta. E aí, Daiane, respondendo à tua pergunta, a proposta do governo previa, e o governo continua achando importante, ter uma entidade autônoma de supervisão. O que a gente chama de uma entidade autônoma de supervisão? Uma agência reguladora, por exemplo, mas que não vai cuidar sobre conteúdos individuais. Ela vai cuidar da capacidade, da resposta que as plataformas estão dando para as regras definidas naquele PL. Portanto, e é isso que está acontecendo, por exemplo, na Europa. A Europa tem o DigiConnect, que é uma parte da Comissão Europeia. A Comissão Europeia é o órgão executivo da União Europeia, que ele é diligente e lida permanentemente com as plataformas. Eles têm um grupo de detecção de situações, de análise geral do funcionamento das plataformas, baseado na Espanha, com centenas de pessoas envolvidas, e o DigiConnect, baseado em Bruxelas, ele faz esse papel de supervisão e diligência em relação às plataformas. A gente teve, por exemplo, uma abertura de um procedimento em relação ao Twitter por parte da DigiConnect, da Comissão Europeia, por descumprimento das regras do DSA. Então, você precisa ter, porque senão você cai nesse problema que você estava falando. Agora, este órgão vai cuidar de conteúdos do caso específico do 247, do caso específico... Não vai cuidar. Este tratamento de conteúdo vai ser dado por autorregulação, para que não seja só a plataforma lidando e dando sua resposta absurda, elas precisariam criar um órgão de autorregulação aí para lidar e aplicar as regras definidas em lei para conteúdos individuais, no sentido de garantir transparência, devido ao processo, tudo isso que a gente estava falando. Não seria importante, por exemplo, incluir nessa regulação as entidades que protegem o jornalismo, por exemplo, FENAGE, ABI, que poderiam eventualmente participar de um julgamento sobre se tal conteúdo violou ou não violou determinada prática? Eu acho que é uma ideia, viu, Léo? Acho que a ideia de repente, essa entidade de autorregulação ter uma supervisão, um comitê consultivo, ou alguma coisa assim, que seja da sociedade civil, acho que ela é muito positiva. E que venha com esses atores que têm compromisso com a liberdade de expressão, com a diversidade, com o pluralismo, como é o caso das 2 entidades que você citou. Acho que pode ser um mecanismo importante, sim, para evitar que as plataformas também se cartelizem em determinados entendimentos. Só para ficar claro para o pessoal, acho que assim, o nosso grande receio é o seguinte, quer dizer, é o que o João mencionou no começo, essa estratégia de silenciamento e, na verdade, ao invés de reduzir o poder das plataformas, aumentar quando elas puderem usar o argumento. Não, agora que eu tenho que ter um dever de cuidado, então você é ainda mais restritivo do que eu já sou. Né? Quer dizer, se eu fosse a plataforma, vamos dizer assim. Né? Daiane, vou te passar... Diga. Desculpa. Por isso que eu preciso ter uma entidade de supervisão. Eu preciso ter alguém que fale assim, não vem com essa desculpa esfarrapada, porque não é o dever de cuidado que está te impondo essa obrigação, não. Você não use em vão os termos que a lei define para você, para proteger criança e adolescente, proteger o Brasil e o Estado Democrático de Direito Brasileiro, proteger as pessoas negras de racismo, para fazer suas barbaridades. Então, se você não tiver alguém para botar a mão na cara das plataformas e dizer isso, você corre esse risco. Eu acho que se você tiver... E aí, claro, você precisa de uma entidade de supervisão altiva, né, com a capacidade de falar isso e com poder, não só para exigir a aplicação das regras naquilo que é restritivo, mas naquilo que é garantidor de direitos, naquilo que é garantidor da liberdade de expressão. Vou trazer essa pergunta do Marco, como funciona o controle para jornais, revistas, rádios, TVs.
Na verdade, não existe regulação da mídia no Brasil. Lá atrás houve uma discussão de se criar um Conselho Federal de Jornalismo, houve uma forte reação dos meios de comunicação, e o único controle que existe sobre o jornalismo é o sistema judiciário. As pessoas vão, processam, tal, ganham, perdem. Vale dizer, viu, Arthur, que para a rádio e TV, a Lei 4.117, que é o Código Brasileiro de Telecomunicações, e o decreto que regulamenta esse código, é uma lei de 62 e o decreto de 63, eles estabelecem algumas questões de conteúdo. Por exemplo, mentiras, fake news não são permitidas em rádio e televisão. E o problema é que a fiscalização disso também não acontece, né? Deveria ser feito pelo Ministério das Comunicações, mas na prática não é. Então você tem para a rádio e televisão, algumas poucas regras de conteúdo que deveriam ser aplicadas diretamente pelo Ministério e que não são. Então, não, você falou que tem coisas importantes, tem regras assim, por exemplo, no processo eleitoral você tem que dar espaço igual para os candidatos, aquelas coisas todas. Diga, Daiane. Eu queria o João citou aqui a questão das plataformas, citou a questão até de como se espelhou, né, em alguns exemplos de outros países. O presidente Lula, na reunião do G20 e em outros momentos também, ao longo desse ano, ele tem falado de uma gestão global das redes, uma regulação global das redes. Como é que isso se conecta com esse PL e como institucionalmente o executivo, o governo está pensando essa questão, né, para encaminhar, porque não adianta ter leis aqui e onde a sede, por exemplo, dessas plataformas, a coisa funcionar de forma muito livre, porque aí os limites que se pode estabelecer são mais limitados. Como é que vocês pensam isso? De fato, Daiane, acho que o presidente sinalizou essa compreensão desde o primeiro discurso dele, e eu acho que ele está absolutamente correto nessa avaliação de que uma parte do problema se resolve nacionalmente, mas se você achar que cada país vai resolver da sua forma, você não avança. Então você precisa de uma articulação internacional. A Europa conseguiu aprovar uma regulação, e mesmo assim com vários limites, porque é a Europa do tamanho que é, com 28 estados envolvidos, né, 27. No nosso caso, quais os esforços que a gente tem feito? Primeiro, articulação no próprio... Deixa eu dar um passo para trás. Primeiro, pautar o debate internacionalmente. Então, o Brasil pautou esse tema da integridade da informação no Mercosul, aprovou uma declaração aí no começo de dezembro, na reunião da cúpula, na defesa da integridade da informação. O Brasil pautou esse tema na reunião com a Alemanha, fechou uma declaração conjunta de intenções, aderiu à parceria internacional Informação e Democracia, liderada pela França, que tem outros 50 países, como Índia, África do Sul, Canadá e vários outros países. E o Brasil avançou também na contribuição a debates realizados na ONU e na Unesco sobre esse tema. Então, o primeiro é jogar o jogo que está posto por outros atores. Segundo, como presidente do G20 em 2024, o Brasil pautou este tema no grupo de economia digital. O que significa pautar este tema? Significa trazer um conjunto de questões e fazer os 20 países discutirem ao longo de 4 reuniões que vão acontecer. Janeiro, abril, junho e setembro, e finalmente uma reunião ministerial também em setembro. Isso vai fazer com que a gente possa entender qual é o espaço comum para avançar nessa agenda internacional. Aí você me pergunta, mas vai avançar numa regulação internacional? Acho que nunca se começa por aí e não tem maturidade para uma boa solução nesse momento. Mas, por exemplo, onde que eu acho que dá para avançar? O meio ambiente, antes de discutir, antes da ECO 92, 3 anos antes, ele criou o IPCC, né? Um painel internacional de especialistas que avalia as evidências em relação ao clima, por exemplo. Acho que a gente precisava ter painéis especialistas internacionais olhando para o problema da desinformação. A desinformação foi apontada agora na pesquisa do Fórum Econômico Mundial, com os atores que estão ali em torno, então não é gente, digamos assim, não são suspeitos de esquerdismo como o principal problema para os próximos 2 anos. Né? E isso significa abalar a estabilidade política e econômica dos países, acho que esse é um elemento. E segundo elemento, significa os países poderem retomar a sua capacidade de estabelecer as regras sobre o seu ambiente de esfera pública, o que está hoje sob controle das plataformas. Então, a nossa compreensão é que o G20, com todas as características de diversidade, você ter na mesma mesa Estados Unidos, Reino Unido, China, Rússia, Índia, África do Sul, Brasil, Argentina, acho que os países estarão unidos
pela necessidade de enfrentar esse problema. Estarão unidos também na solução? Não sabemos, mas vamos testar esses caminhos daqui até setembro. João, deixa eu entrar então no tema do anonimato, que é uma outra coisa que preocupa, né? Você mencionou o caso da Jéssica, história trágica, suicídio, enfim. Mas nesse caso ela foi citada num perfil público, ela poderia processar, tal. Você até falou da importância de ter um mecanismo expresso. Agora, nesse momento, até curiosamente, né, tem um perfil no Twitter usando a minha imagem para atacar Nicolas Ferreira, Bolsonaro, etc. e tal. Eu já pedi para o cara remover, tentei remover no Twitter, não consegui. Daqui a pouco, assim, alguém acha que sou eu que estou dizendo aquelas coisas e vem querer tirar satisfação comigo, né? Mas, enfim, é um negócio complicado. Mas teve o caso do PC Siqueira também, quer dizer, que também foi um outro caso de suicídio e as acusações contra ele começaram por meio de um perfil anônimo. Não seria o caso de acabar com o anonimato, não, nas redes sociais? Olha, eu acho que, bom, em primeiro lugar, esse caso que você está falando de fraudes, né, perfis fraudulentos que simulam uma outra pessoa real, nós estamos trazendo direto também para o 2630. Nós achamos que as plataformas precisam ter condições de responder a casos como esse. Eu acho que o anonimato, quando ele é exceção, ele é importante. Ele protege determinadas denúncias, ele protege grupos que estão ameaçados, ele protege minorias. Quando ele vira regra, ou quando ele não tem, você pode causar ataques e danos violentos sem ser incomodado, ele é um problema gigantesco. E eu tenho uma posição, quem me conhece sabe, bastante crítica ao anonimato nesse ponto de vista. Eu acho que a gente permitiu que aquilo que deveria ser uma exceção se tornasse regra, e ao permitir que se torne regra, e ao permitir a dificuldade de você identificar perpetrantes de ataques, você, na prática, favorece e incentiva esses ataques. Porque se eu sei que eu não posso ser punido por algo que eu faça no ambiente online, é evidente que eu estou incentivado a fazê-lo, né? O fato da Marielle começar a ser atacada com fake news 40 minutos depois de ter sido assassinada, e de você não conseguir identificar não só o assassino dela, como também no caso de onde você teria mais rastros para seguir no ambiente digital, você não consegue responsabilizar ninguém por fake news e ataques à honra de uma mulher assassinada, eu acho que é um sinal de que a gente está com um nível de desequilíbrio de direitos muito grande. E nesse ponto também concordo contigo, viu, Atucha? Acho que o anonimato tem sido lidado com muita leniência e a gente não deveria lidar com tanta naturalização assim. Daiane. João, ainda nessa questão do anonimato, vou entrar nessa questão dos aplicativos de mensagens que foram também muito apontados aí durante a campanha eleitoral como um dos instrumentos fomentadores para espalhar, disseminar fake news. Eu vivo uma situação particular por conta de uma situação familiar. Eu recebo uma mensagem de um número de estrangeiro, né, do DDI dos Estados Unidos, e não consigo, de maneira nenhuma ainda, identificar esse número, a não ser que eu tenha que fazer uma quebra, acionar um advogado, pagar, enfim, fazer toda uma movimentação jurídica que demanda um tempo para que isso aconteça. Se eu quiser comprar um telefone hoje e ter um chip, eu preciso me identificar, dar meu RG, meu endereço, fazer todo um procedimento junto à operadora para que isso aconteça. As plataformas, principalmente dessas de mensagem, conseguem utilizar esse sistema de mensagem como se fosse um telefone e espalhar coisas sem ter nenhuma responsabilidade, porque o acesso que eu tenho a essas plataformas também é limitado. Como é que a gente pode olhar isso também, né? Porque há situações em que a gente entra na comunicação e há situações que a gente entra nas telecomunicações, né? Elas vão se difundindo ali e, ao mesmo tempo, usa pelo caminho das fake news, é o mesmo, né? O instrumento das fake news são os mesmos. Como é que a gente pode olhar e como é que o governo também olha essas situações? Porque são questões que nem o judiciário consegue resolver de forma efetiva e rápida para solucionar um problema, uma ameaça, uma situação que pode colocar a vida de pessoas em risco e, ao mesmo tempo, também na disseminação de mentiras, né? Eu acho, Daiane, que esse ponto ele traz um velho dilema que está posto, na verdade, no projeto inteiro, que é esse equilíbrio entre direitos, né? Equilíbrio entre privacidade e segurança, entre liberdade de expressão e proteção de dados. Esse tema ele aparece em vários momentos. Eu acho também que determinadas
garantias que foram sendo estabelecidas ao longo do tempo para evitar violações à privacidade e proteção de dados, é evidente que elas têm também um outro lado, que é dificultar a investigação, dificultar a responsabilização. Eu acho que nós temos também avançado nesse debate. O governo avaliou e tem projetos de lei aí que tentam trabalhar isso de forma mais equilibrada. A grande questão é onde botar essa regulagem. Porque se você errar a mão, você cria um espaço para vigilância estatal e vigilância privada, num nível muito alto, em termos de capacidade de compreensão de movimentos e afetar a privacidade. Nós temos, para mim, o problema é que a gente fundiu dois regimes. Nas telecomunicações, a regra é a privacidade, a regra é a confidencialidade, e a quebra de confidencialidade precisa ser dada por um juiz, por decisão judicial bem fundamentada. No caso da comunicação pública, a regra é o debate aberto, público, e a responsabilidade de quem fala e de quem leva aquele discurso a público. Na hora que esses universos se fundem, especialmente nessas zonas de fronteira, por exemplo, os aplicativos de mensagem, eles são uma zona de fronteira, porque eles não são um aplicativo de mensagem interpessoal só. Eles são também um ambiente onde você dissemina mensagem que em 5 minutos pode estar na caixa de milhões. Então, se você não encontra esse ponto de equilíbrio, você acaba tirando ou afetando ou o direito à liberdade de expressão ou o direito à privacidade e proteção de dados. Eu vou trazer 2 comentários aqui antes de entrar no outro ponto aqui, João. O André Marcolini fala: moro no sul de Minas, pergunto a evangélicos se existem fanáticos a ponto de matar a mando de Bolsonaro em nome de Deus. A maior parte deles me responde que sim. Teve uma influenciadora que está sendo ameaçada em Pernambuco depois que a Michelle Bolsonaro fez postagens sugerindo alguma coisa ali, quer dizer, contra ela, né? Então também tem isso. E o Carlos Alberto está dizendo: a lei prevê a possível judicialização por parte dos usuários, como, por exemplo, se as plataformas unilateralmente retirarem reportagens. Vamos citar um exemplo concreto. Quer dizer, teve um documentário de Joaquim de Carvalho que foi retirado por uma plataforma e foi mantido por outras. Os usuários poderiam questionar as plataformas sobre exclusões consideradas arbitrárias? Poderiam sim. E acho que esse é, inclusive, um mecanismo que a gente precisa, talvez, prever. Isso está previsto de maneira genérica, mas acho que talvez mereça um detalhamento maior para ficar claro que não só o titular do conteúdo tem direito a questionar, mas também outros usuários que se sintam afetados, por exemplo, no seu direito à informação. Porque, mal ou bem, quando você retira um conteúdo e você está julgando como plataforma se ele viola ou não determinada questão, você está afetando, você pode estar protegendo o direito à informação veraz da população, ou você pode estar afetando o direito à população veraz. E você pode estar nessa zona cinzenta, como vocês disseram, que na prática é por isso que a gente evita essa dimensão muito de fake news. Agora, esse tema que você falou, da Michelle Bolsonaro, me lembra um tema que eu acho que não está bem resolvido hoje no projeto, e que precisa estar, e está cada vez mais claro, que são esses ataques coordenados, aqueles que chamam ataques em enxame. Porque uma coisa sou eu e você, eu e a Tuxi começamos a tretar na internet. Tudo bem, eu te processo, você me processa, a gente vai e se resolve, certo? Outra coisa é quando eu organizo uma horda para te atacar. Aí aquilo que poderia ser considerado liberdade de expressão e um debate saudável e natural, ele passa a ser um ataque que provavelmente afeta a tua liberdade de expressão. Porque você não vai ficar na rede se sentindo, especialmente quando você é mulher, quando você é negra, quando você é atacada sistematicamente e em enxame, né, essa lógica de... a gente pode chamar de um linchamento virtual, eu não gosto dessa expressão porque ela carrega em si uma violência física, mas é um ataque em enxame, como se fosse um conjunto de abelhas que você põe na mesma hora para fazer um ataque a determinado cidadão. Aquilo que o Gabinete do Ódio sabia fazer muito bem. Isso é uma evidente violação a direitos, é uma evidente violação à própria liberdade de expressão daquele usuário que está sendo atacado, e acho que, para isso, nós precisamos ter mecanismos melhores do que o que estão previstos no PL 2630. É o caso do bullying, né, do assédio, né, Daiane? E são casos cada vez mais recorrentes, né, a utilização dessas ferramentas para esse tipo de situação. Aliás, aproveitando esse caminho, como é que o governo estrutura essa situação com
as disseminações nas redes, nas escolas, né? O acesso às escolas à internet é ainda um caminho a ser percorrido para que ele seja efetivo e pleno, né? Na pandemia, esse caminho foi feito, mas com muitas dificuldades, e principalmente nos centros urbanos. No restante, no interior do Brasil, isso não se garantiu. Como é que o governo vê essa situação, principalmente para que elas sejam instrumentalizadas do modo a que isso se efetive? João? Então, olha, acho que são dois temas aí que se combinam. Primeiro, em relação à proteção, aquela questão do ataque às escolas, que a gente viu forte no ano passado, em abril do ano passado, março, abril. Sobre este tema, acho que o governo criou uma ação inédita, o Ministério da Justiça reuniu, por meio do seu laboratório cibernético, as polícias civis dos 27 estados e conseguiu atuar de forma muito diligente para impedir ataque nas escolas, para impedir novos ataques e conseguir identificar responsáveis por disseminação de conteúdo, de discurso de ódio, conteúdo ilegal. E, ao mesmo tempo, nós estamos falando de uma realidade de dentro das escolas, como você citou, que é a questão da conexão das escolas, para que os estudantes possam utilizá-la de um ponto de vista pedagógico. Nesse ponto, há um conjunto de recursos muito significativos vindos do edital do 5G e que cumprem esse papel e estão sendo aplicados para a conexão das escolas. Qual que é o porém dessa história? É aquilo que a Unesco apontou num documento do ano passado, ao dizer o seguinte: nós temos que tomar cuidado com a hiperdigitalização da vida de crianças, né? Porque a gente sabe que o ambiente digital ele provoca ansiedade, ele estimula a vaidade no seu pior sentido, ele mobiliza os nossos melhores e piores afetos. E, portanto, isso tem a ver com saúde mental de crianças e adolescentes. O governo estava com uma consulta pública aberta aí até 7 de janeiro e trabalhará ao longo desse ano num esforço de construção de um guia orientativo para o uso de telas por crianças e adolescentes, preocupado com esses efeitos negativos. Então, a gente precisa, por um lado, garantir conexão nas escolas e o seu melhor uso pedagógico e proteger crianças e adolescentes da digitalização e dos efeitos negativos da sociabilidade do ambiente digital. Ô, João, a gente tem pouco tempo aqui para um tema que renderia 1 hora de entrevista, que é bastante polêmico também, mas eu queria trazer para você dar uma primeira pincelada. Eu acho que a gente vai voltar a debater esse assunto futuramente, que é a questão do fortalecimento do jornalismo profissional que você já mencionou. Existe uma preocupação, né, por parte dos atores na internet que esse processo possa fortalecer a chamada velha mídia, né? A mídia que, inclusive, participou da desestabilização do país, tanto quanto, né, se alega sobre a internet. Essa mídia apoiou, por exemplo, as manifestações de junho de 2013, a derrubada da Dilma, que foi um golpe de Estado, a prisão do Lula, etc. e tal. Esse projeto não corre o risco de tornar esses atores relativamente mais fortes do que eles já são? Se a gente considera a internet, tudo bem, ela não trouxe espaço. Ao deixar todo mundo falar, ela também, de certa maneira, não tornou o ambiente mais democrático, ainda que tenha trazido riscos? Eu acho que sim, tanto que eu costumo dizer que a gente precisa conseguir lidar com a metade vazia do copo da internet, sem esvaziar a metade cheia que ela já tem. Então, acho que a internet trouxe mais atores, pluralismo e diversidade no geral. Mas tem uma série de consequências, são essas que a gente está falando, de desinformação, de discurso de ódio, de tudo que vem quando você amplia atores e, ao mesmo tempo, estimula, por conta das suas regras de... Porque, veja, nós estamos falando de algoritmos que são setados, são regulados para maximização do engajamento. O que é o engajamento? É o tempo de atenção do usuário e a interação do usuário. O usuário postando conteúdo, clicando conteúdo, compartilhando, etc. Né? Não é só um usuário passivo. Tempo do usuário e capacidade do usuário gerar atividades naquela rede. Se você gera regulagem máxima para isso, você vai favorecer um discurso inflamatório. Então, você tem esses problemas negativos aí da internet. Isso também está ligado a um modelo que, portanto, atraiu muita atenção e atraiu recursos que antes financiavam o jornalismo. Então, uma parte, a hora que você olha a conta geral de sustentação do jornalismo, ela é uma conta hoje deficitária em relação ao que era alguns anos atrás.
ela é uma conta diferente, em certa medida, e é claro, a mídia tradicional perdeu dinheiro no conjunto e outros atores passaram a ser sustentáveis, mas a soma das duas coisas ainda é muito pequena em relação ao que poderia ser. Nós temos hoje empresas faturando dezenas de bilhões de reais no Brasil, empresas de plataformas digitais, né, com publicidade e distribuindo algo que eu considero um valor ainda muito pequeno para a sustentação de atividades como o jornalismo, que são de interesse público, ou para a remuneração de direitos de artistas, né, ou para a remuneração de agentes que antes, nos modelos anteriores, tinham um certo equilíbrio. Onde que eu acho que a gente precisa melhorar isso? O projeto, da maneira como ele está atualmente, ele permite uma negociação direta dos atores, e alguns critérios que eles, de certa maneira, reforçam ou não tem nenhum efeito anticoncentração, né? Eles não geram uma correção numa dinâmica de concentração. Isso foi apontado por vários atores nesse debate político, e o governo é sensível a esse argumento e propõe que, então, a gente traga mecanismos que tenham este efeito, de fortalecer pequenas e médias empresas e de aplicar recursos naquilo que, de fato, pode gerar ou reforçar o pluralismo e a diversidade. Né? Não cabe a nós ficar escolhendo a dedo quem vai receber. Cabe a nós garantir um universo plural e diverso, mas de quem está comprometido com os valores jornalísticos. E acho que, assim como vocês, há um conjunto de atores comprometidos com esses valores e que tem promovido esse debate. Acho que a gente tem toda a condição de gerar essa melhoria no projeto, mas isso vai depender também de organização e de uma atuação para que coloque em pé de igualdade aí com a atuação dos próprios grandes veículos que estão na defesa dos seus próprios interesses, que eu acho que também, veja, a proposta que a gente faz, ela não é de não levar dinheiro para os grandes veículos, é que os grandes veículos precisam receber um certo bolo, mas os pequenos e médios precisam ter condições de acessar fundos num volume consistente para que possam se fortalecer. Né? Não é no sentido de ignorar que existe uma grande mídia que precisa ser sustentável, é de entender que existe uma pequena e média mídia nativa digital, muitas vezes, comprometida com o interesse público e que precisa ser fortalecida nesse contexto. Daiane, para a gente encerrar, porque o Pedro está aqui na sala de espera, mas passo aí para fazer a última questão, então, para o João. Então, João, eu queria saber como é que você vê esse encaminhamento do projeto dentro do parlamento. Um parlamento que a gente tem noção aqui de que ele tem uma maioria ligada à extrema-direita, tem um centrão ali que orbita, enfim. Como é que vocês veem a passagem desse projeto e o que ele pode se transformar no final, diante de tudo isso que você já expôs aqui para a gente? O parlamento, eu acho que, votou a urgência, né? A Câmara votou a urgência desse projeto, favorável à urgência, e ele só não foi apreciado ali em maio porque houve um deslocamento de uma parte dos atores muito pressionados por mentiras que se mobilizaram como se você não pudesse falar da Bíblia ou de qualquer coisa assim, que é uma bobagem, e essa pressão da base, por conta desses argumentos mentirosos, gerou uma maioria, eu diria, muito ali na contagem, no Photochat. Então, a gente achou melhor, o relator e a liderança do governo acharam melhor retirar. O que está em jogo hoje? Eu acho que, primeiro, nós sentamos com as próprias plataformas para entender o que eram as questões mais problemáticas para elas. E a gente fez pequenos ajustes no projeto que não mudam a essência do projeto, mas que eu acho que ajudam a diminuir a resistência que as plataformas criaram, porque elas também mobilizaram muito no Congresso. O Orlando Silva, relator do projeto, está em diálogo com as bancadas e nós temos condição, nós temos dialogado isso essas semanas aqui. Eu acho que o governo tem toda a condição de construir uma maioria. A maioria não precisa ser uma maioria avassaladora. Né? O que a gente precisa reconhecer é que é um projeto de interesse da sociedade e que, portanto, se ele passar, ele precisa dar conta de um conjunto de interesses bastante amplo. Claro, a minoria do Congresso que vive de fake news, que vive de abuso desse poder das redes, não vai ficar feliz. Mas se a gente conseguir contemplar a centro-direita até a esquerda, eu acho que a gente vai estar indo a um bom caminho. Queria fechar com esse comentário aqui do Sérgio Vale, que eu achei bem interessante. Ele fala assim, normatização e criação de um marco regulatório para não sermos manipulados pela opinião dos canais com maior público, cujo poder político
é evidente, porém inadequado. Quer dizer, o grande receio que a gente tem, na verdade, é uma concentração de poder político depois que a internet desconcentrou o poder político, né? Então, acho que essa é uma mensagem importante aí também, João. Mas queria te agradecer e deixar o convite aberto aí, porque esse tema ainda vai render muita discussão aqui. Bastante. Eu que agradeço, Daiane e Atush, pela oportunidade, pelo diálogo franco, e também estou aqui à disposição, estamos à disposição para essa conversa. Obrigado. Obrigado, forte abraço a você. Valeu.